Todos, tudo bem, pessoal? Nosso segundo vídeo é a respeito da importância de Bíblia e, como eu disse, vai ser muito legal esse vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Não fica assistindo sem se inscrever, por favor, viu? Dá o seu like aqui embaixo também. Alguma dúvida, meu Instagram vai estar aparecendo para você aqui do lado da tela. Vai lá no meu direct, deixa lá uma pergunta, uma sugestão, uma dúvida, não sei. E aquilo que a gente conseguir, a gente vai estar respondendo, te ajudando. E se eu não conseguir, eu tenho a humildade de dizer, não sei, vou estudar, vou pesquisar e assim por diante, tá bom? Vamos no nosso assunto? Então vamos lá. Bom, como eu disse, por que eu devo ler Bíblia? Para que eu tenho que ler Bíblia? Vou te responder em alto e bom som, para você não ser enganado, ok? Como assim? Quantas pessoas hoje que diz fazer, digamos aí, um curso por aí e começa a pregar para você lá, sobe no púlpito, no altar, não sei, ou então faz uma live aqui na internet, vai no Facebook lá, começa a pregar, ele começa a ensinar a Bíblia. E como você, né, você aí que às vezes nunca leu a Bíblia, não sabe a verdade, o que você vai fazer? Nossa, olha que interessante isso daqui, meu Deus, eu não sabia disso. Pois é, você não sabia, vai a continuar sem saber. Como assim? Porque, irmão, presta atenção. Como é que você tem a certeza de que aquilo que estão pregando para você é bíblico? Isso é vergonhoso, não é? Por quê? Porque você tem 1000 anos de cristão e você nunca leu a Bíblia do Gênesis Apocalipse. Algo que eu sempre falo para as pessoas. Se você faz uma pesquisa dentro dos templos e você pergunta quanto tempo você tem de crente, a maioria vai dizer assim, eu tenho 70. O outro vai dizer, eu tenho 1000 anos de cristão. O outro vai dizer, eu já tenho uns 30, já tenho uns 40. Beleza, muito legal, tá? Isso aí é muito bacana mesmo, é muito edificante. Porém, o que adianta você ter 100 anos de cristão se você nunca leu a Bíblia do Gênesis Apocalipse? O que te adianta você bater no peito e falar, eu conheço a Deus porque eu estou há 1000 anos na sua presença e eu ouço a sua palavra, eu sigo a tua palavra. Interessante, mas você mesmo já teve a preocupação de você mesmo ir nas escrituras e saber se aquilo que você tanto ouve e aquilo que você tanto diz servir está condizendo com a palavra? Porque assim, a palavra do Senhor ela vai dizer em Hebreus, no capítulo 5, do verso 12, vai estar dizendo bem assim, porque devendo já ser mestre pelo tempo, olha só, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, presta atenção, de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Se você ler essa mesma passagem em outras traduções, você vai ver que quando ele usa a expressão menino, ele também vai estar se referindo a bebês na fé. E quando ele fala de leite, vai ter uma tradução que vai dizer ou leitinho, dependendo da tradução. Então assim, o que ele está dizendo aqui para mim e para você, aos hebreus? Nossa, você tem tantos anos de crente, você tem tantos anos de que serve ao Senhor, e você ainda se alimenta de leitinho, você é um bebê. Você ainda discernir o bem e o mal. Tem muita gente que gosta de comitar os anos de cristão, mas não tem anos de experiência concreta. Ele tem uma experiência sólida, rasa, porque ele muito ouve, mas não pratica. Ele só ouve o evangelho, não é um praticante. Aí cai aquela passagem, a qual Tiago vai dizer bem assim no capítulo 1 de Tiago e no versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos ou falsas pregações. A palavra é bonita, a voz é grossinha, pega, recebe, né? Aquele negócio tudo, aquele tá todo, mas é só no ouvir, não é o praticar. Ele continua, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo.
e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Isso aqui é a Bíblia. O que adianta você só ouvir uma boa palavra e você não praticar? É a mesma coisa de você chorar no culto, ouvir a palavra, gostou, saiu dali e já esqueceu porque chorou, porque foi para lá, o que você ouviu. Aí eu cito para você Mateus 7, versículo 24, que ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, escuta, e as pratica. Então há uma grande diferença de só ouvir e praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então ele ouve e ele pratica. Só que ele vai dizer um outro exemplo. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então o que acontece? Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então assim, se você só ouve a palavra e você não pratica, você é fraco. Desculpa a expressão, mas é essa que eu vou usar mesmo, para mexer com você. Você está fraco. Você abandona Cristo por qualquer coisa. Você abandona o Evangelho por qualquer escandalozinho que vem. Isso é lícito. Vai se levantar muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, sim. Mas se você não tiver firmado na rocha, firmado nas Escrituras, guardado a palavra no coração para não pecar contra o Senhor e não se esquecer dos seus mandamentos, dos seus juízos, etc., você vai abandonar a Cristo. É por isso que tem muitos em nosso meio que já se desviaram da fé. Inclusive, tem alguns que estão me ouvindo que me mandaram mensagem dizendo que estão afastados do Evangelho porque ouviram muita coisa, ouviram muitas palavras, muitas pregações, falsas revelações, que também já falamos de revelação aqui um pouco, vamos falar ainda mais desse assunto. Ouviram muita besteira, abandonaram a Cristo, que não tinha nada a ver com isso, porque não estava firmado na verdade. Aí eu encerro para você usando Atos capítulo 17. Paulo estava pregando, e a Bíblia vai dizer que os bereanos, enquanto Paulo pregava, eles abriam a palavra, foram nobres, eles abriam as Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava pregando condizia ou não com que aquilo que lá no altar, vamos colocar assim, ou lá no púlpito, ele estava pregando. Então, meu amigo, minha amiga, cristão ou não cristão, antes de você abandonar a fé, examine as Escrituras. Quando alguém estiver pregando lá no púlpito, no altar, vai depois lá e pergunta para ele o que foi aquilo que ele pregou, não sei, alguma dúvida que teve. Esse é algo comigo, e eu vou deixar aqui, eu encerro este vídeo aqui, muito interessante. Certo dia eu fui a uma vigília, né? Eu fui a um culto de vigília pela madrugada, e alguém abriu as Escrituras, ele leu as Escrituras até aí, tudo bem, tranquilo, foi explanar o texto, ele usou 3 minutos e meio nessa explanação, né, do texto. E depois ele ficava assim, ó, pega, recebe, e segura. E eu não estava entendendo nada. Como uma boa amante da palavra, que eu já disse que eu sou apaixonada pela Bíblia. Todo mundo estava lá rodando, estava, né, fazendo os negócios tudo tal. Eu cheguei nele no final e falei assim, varão, perdão, deixa eu te fazer uma pergunta, posso? Ele falou, claro, pode. Eu falei, desculpa, era para pegar o quê? Aí ele ficou quieto. Aí ele não entendia, eu falei, era para segurar o quê? Porque você gritou, pega, segura, e eu não tava vendo o que era para mim pegar e segurar, era para fazer o quê? Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, eu te conheço, você é das nossas, você é pregador igual a gente, tá? Então você sabe que tem que ter aquele esquema lá, que é para fazer o povo pular. Eu falei, não é isso aí não. Porque se não tiver um movimento então pela palavra e pela verdade, o que você fez foi algo estranho, é um fogo estranho, é algo não bíblico, isso é heresia, você está inventando. Aí ele falou, mas a igreja gosta, olha isso, mas olha, presta bem atenção à resposta desse homem, dessa pessoa. Mas a igreja gosta do pulo, a igreja gosta do barulho. Eu falei, pois é, eu faço parte da igreja e eu não gosto. Aí o que ele fez? Saiu.
Porque ele viu que não estava condizendo com a palavra. Então o que que acontece? Nós deveríamos ser como os bereanos. Alguém pregou e ficou só, pega, recebe e dá lugar e tá. Chega nele e fala, é para dar lugar para quem? É para pegar o quê? Chega na pessoa, faça isso. Você tem que ter discernimento, porque tem muita gente que é muito emotiva, é só pelo grito, ele pula pelo grito. Mas engraçado é que na hora da palavra ele não dá nem glória a Deus. Já percebeu? Quem muito pula no grito não dá glória a Deus na palavra. Quem muito gira no barulho e no forrozinho da igreja, ele não dá glória a Deus e nem chora na pregação da palavra. Prega pra ele crucificação pra você ver. Ele fica geladão lá no banco, ele fica assim, ó. Ele olha pro relógio. Mas se tiver um forrozinho, ele começa a dar lugar, ele começa a pular. Prega pra ele sobre o arrebatamento, sobre cruz, sobre céu, sobre inferno. Ele vai sentar cético no banco, ele não vai gostar. Ele não quer Bíblia, ele quer barulho, ele quer bagunça. E eu vou te dizer algo muito sério. Se não gostar, não tem problema. Quem gosta de bagunça é Satanás. Quem gosta de lixo é Satanás. Quem gosta de baderna é Satanás. Quem gosta de sujeira é Satanás. Desculpa, nós somos noiva, nós somos mais alva. A Bíblia diz que a igreja tem que ser alva, tem que ser luz e não trevas. A igreja tem que trazer luz, tem que clarear mente e não trazer bagunça e confusão, porque se alguém entra nesse meio de barulho, vai olhar e vai dizer o quê? Isso é uma igreja? Nunca. Vai olhar e vai dizer o quê? Isso é poder? Nunca. Desculpa, barulho, grito, pega, dá muito lugar, desculpa. Isso aí você faz até em qualquer tipo de buraco. Agora na igreja não. A igreja sente o poder de Deus pela palavra. Igreja verdadeira e genuína sente o poder de Deus na Bíblia, ouvindo Bíblia, querendo Bíblia, comendo Bíblia, examinando a Bíblia. Por quê? Ela diz assim, Senhor, ó quanto amo a tua palavra. Ela é mais pura, ela é mais perfeita do que qualquer ouro. Esta palavra é viva e eficaz. Então, nós não precisamos de mais escândalos, porque já tem muita. Nós não precisamos de mais palhaços da fé e nem mesmo de shows de stand-up. Nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de pregador, nós precisamos de profetas que preguem a palavra. Então, pelo amor de Deus, se você se afastou porque alguém pregou uma heresia, volta para Jesus hoje, em nome de Jesus. Se você ouviu uma heresia, se você ouviu algo que não condizia com a palavra, volte e faça você a diferença. Seja você uma pessoa que prega a verdade. Se você ouve um monte de mentira, em vez de você sair falando, só ouço mentira, seja você um porta-voz de verdade, ok? Então, que Deus te abençoe e iremos aprender que em um mundo de mentira, você, nós podemos ser uma verdade, tá bom? Então, fique com Deus, que esta palavra, que este ensino, que esses momentos aqui possa ter edificado a sua vida, amém?